Salve, salve, amiguinho! Como é que você tá? E aí, galerinha fera? Beleza? Yes! Tranquilinho, suave? Bora? Bora pra aula, que é o que importa nesse momento, amiguinho. Você aí, eu aqui, junto e misturado, mantendo uma certa distância. Beleza? Galerinha, nosso tema, problemas agrícolas, problemas no campo brasileiro. Ok? Vimos em outra aula, vimos em outro momento que o Brasil apresenta algumas vantagens, né, em relação à sua produção agrícola, porque o Brasil é um grande produtor, por fatores naturais, questões históricas de valorização da produção agrícola, bacaninha, alguns probleminhas ligados aos fatores naturais, a questão do solo, né? O uso inadequado do solo leva ao seu esgotamento e tal, bacana. Pô, show de bola. Agora vamos pensar em outros problemas que não sejam ligados à questão natural, à questão do solo, mas sim problemas de ordem socioeconômica, beleza? Voltado aí à questão da produção agrícola. Show? Então vamos lá. Primeiramente, produção agrícola. O Brasil é um grande produtor, beleza? Isso não é novidade, isso a gente sabe. Quais as condições que permitiram o Brasil ser um grande produtor? Quais fatores favoráveis? Pô, a gente tem que pensar na expansão de fatores agrícolas, né, ligados, primeiro, à sua questão histórica, segundo, a expansão das fronteiras agrícolas em direção ao interior do Brasil, em direção ao Nordeste, né, novas áreas de produção. Nós temos que pensar na mecanização do campo, nós temos que pensar na linha de créditos rurais, favorecendo, claro, ao grande produtor. Nós temos que pensar em pesquisas agronômicas, nós temos que pensar em adubação. Então, olha aí, nós temos que pensar na valorização do produto no mercado internacional, que leva ao produtor se destacar, buscar produzir mais para exportar. Beleza? Então esses fatores permitiram, né, permitem ao Brasil ter uma participação muito significativa na geração de riqueza do país ligada ao campo. Pô, isso é fato. Muito bem. Só que, se nós temos desse lado fatores favoráveis, né, nós temos aí que pensar que a agricultura tem um peso muito grande na economia nacional, no cenário nacional. Por outro lado, nós temos que pensar em alguns problemas que acabam dificultando, inibindo, impedindo com que essa produção agrícola se expanda, né, que o país passe a produzir mais ainda. Então vamos tentar entender aqui em aspectos gerais. Primeiro, no Brasil há um subaproveitamento do espaço agrário. Ok? O que significa isso, Leozito? Significa, amiguinho, que nós temos aproximadamente, olha aí, ó, vamos colocar assim, ó, menos, né? Vamos colocar dessa forma, de 10% do espaço agrário no Brasil é utilizado por lavouras. A área de pastagem é bem superior ao dobro, vamos dizer assim, acima dos 20% em relação ao espaço destinado à agricultura. Então, menos de 10% é utilizado por lavouras. Existe aí a possibilidade de expandir essa área. Bacana? Isso acaba também contribuindo para que a produção não seja maior. Poderia ser muito maior se o espaço agrário fosse melhor utilizado por lavouras. Muito bom. Outra questão importantíssima, essa é histórica. Uma estrutura fundiária. Qual que é a ideia de estrutura fundiária, amiguinha? Como as propriedades rurais estão organizadas e estão distribuídas, né? E historicamente no Brasil favorecesse o quê? O grande proprietário. Perfeito? O barão do café, o senhor do engenho. Então os grandes proprietários, historicamente falando, deixaram para nós essa herança, ok? Então, a estrutura fundiária no Brasil é altamente concentradora, ocupando áreas extremamente grandes. Então, nós temos aqui dois lados, o do pequeno proprietário, da pequena propriedade e da grande propriedade. Em quantidade de propriedade, predominam as pequenas. Tem muito mais pequenas propriedades do que grandes propriedades. O problema não é a quantidade, amiguinho. O problema é o tamanho, é a extensão. Embora, numericamente,
existam menos grandes propriedades, em tamanho, em áreas, superam as pequenas. Estão entendendo? Essa é a ideia que você precisa ter. Numericamente, pequenas. Em extensão, as grandes propriedades. Essa é a questão do problema. Tá? Essa valorização da terra no cenário nacional historicamente construída. Então, essa concentração de terras, onde poucos têm muita terra e muitos têm pouca terra ou terra nenhuma, leva a um problema sério, que seriam os conflitos. No campo, amiguinho. Ok? Então, essa estrutura fundiária concentradora acaba estimulando os conflitos pela terra no meio rural brasileiro. Ok? O grande proprietário e os considerados não proprietários. Perfeito? Uma outra questão importante aqui, a questão do transporte e armazenamento. O Brasil é extenso, só que nós temos que pensar o seguinte, o Brasil não está totalmente integrado do ponto de vista do transporte. Em virtude das particularidades regionais, essa integração não é um destaque. Perfeito? O que isso quer dizer? Que historicamente, a gente tem que pensar o seguinte, nós tínhamos aqui um modelo de transporte ferroviário que perdeu espaço para o transporte rodoviário. Então, um contexto histórico, um fator histórico, é a valorização do transporte rodoviário que predomina até hoje. Então, vamos colocar aqui, ó, transporte rodoviário. E o que isso tem a ver com a questão agrícola? Tem a ver com o custo de transporte. O transporte rodoviário vai transportar um volume menor de produto agrícola em relação ao hidroviário, em relação ao ferroviário. Mas por questões históricas de valorização do transporte rodoviário, este é o predominante ainda nos dias atuais. Tá certo? Isso acaba envolvendo a questão de custo. E outra questão, ainda a integração intermodal é pequena no território nacional. É necessário que haja maior integração entre os diferentes meios de transporte, integração rodovia, ferrovia, rodovia, hidrovia, ferrovia e hidrovia, ok? Essa integração entre os modais de transporte acaba favorecendo o escoamento da produção, galerinha. Ele reduzindo aí os custos de transportes e, por final, o custo da produção, reduzindo também o desperdício, porque perde-se toneladas de alimentos, toneladas de grãos anualmente com o transporte rodoviário. Então nós precisamos pensar nisso. Outra questão, armazenamento. As áreas destinadas a armazenamento, os silos, ainda são poucos no Brasil que não atendem à demanda. Então há um desperdício muito grande de grãos em virtude da falta de espaços de armazenamento. Perfeito? E, por fim, aqui, a valorização dos produtos comerciais em detrimento dos produtos de subsistência. O que isso quer dizer? Que ao valorizar os produtos voltados para o mercado, os produtos de base comercial, os produtos de exportação, deixa de se produzir, reduz a área de produção de alimentos. E esses produtos comerciais de exportação, nós vamos dar um nominho, que vocês já sabem, amiguinhos. Olha aqui, ó. As commodities, ok? São produtos de grande aceitação no mercado, são produtos que têm uma cotação, são produtos que são mais valorizados. Então o produtor acaba optando por cultivar esses produtos de grande aceitação no mercado em detrimento de outros produtos que possam minimizar, por exemplo, a questão do acesso ao alimento ou da falta da escassez de alimentos. Tá certo? Então nós precisamos desenvolver uma política que atenda tanto ao pequeno produtor quanto ao grande produtor. A gente não quer desmerecer, não está falando de desmerecer o grande produtor que tem a sua importância.
mas também que se desenvolvam políticas públicas de atendimento ao pequeno produtor que possa produzir alimentos para atender aí a população brasileira, ok? No entanto, é esse o cenário que nós temos. Se de um lado a produção agrícola se expandiu em virtude de uma série de fatores já citados, por outro lado ainda apresentamos uma série de problemas que podem ser solucionados para uma melhor efetividade de produção agrícola, para aumentar o volume de produção, para aumentar a produtividade. Ok? Não há nem a necessidade de você desmatar o que já vem ocorrendo, mas sim você aproveitar melhor o espaço destinado à agricultura e desenvolvendo aí políticas de valorização do trabalho rural. Beleza? Então pense nisso. O espaço agrícola é mal aproveitado, menos de 10% é destinado à lavoura, ok? Em detrimento ao espaço ocupado pelas pastagens. Ainda existe uma questão muito séria que precisa ser solucionada, que é a questão da estrutura fundiária, para minimizar esses conflitos pela terra no campo brasileiro. Melhorar, diversificar o transporte, não apenas o transporte rodoviário, e a gente sabe que tem que melhorar, mesmo na questão rodoviária, precisa melhorar as rodovias para escoar a produção, precisa pensar em ampliar as áreas e os espaços de armazenamento dessa produção e, além dos cultivos comerciais, valorizar os cultivos de subsistência, os cultivos que atendem o mercado interno, atendem a população. Este é o quadro, este é o cenário que você precisa estar focado, amiguinho. Beleza? Fique atento a isso, não tem erro, é sucessinho para nós. Beleza? É isso aí, até uma próxima, aquele abraço para vocês, sucesso, é nóis!